Vamos lá então bater um papo bem legal. E o nosso tema hoje é um tema que eu amo de paixão, que são os mapas mentais, né? Eu queria primeiramente que a professora Denise se apresentasse, dissesse qual é a universidade que ela está representando e dizer que é uma honra tê-la aqui conosco no nosso clube que começou como um clube de leitura bem discreto, bem sutil e hoje já tem proporções grandes e que bom que tudo isso está evoluindo, que bom que novos colegas estão chegando e nós vamos aprendendo em comunidade, não é isso? Então, É professora, eu isso. queria dar à vontade para você se apresentar para o nosso público. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá. Boa noite a todos, né? Para mim é um prazer ter aceitado, né, o convite de vocês, do clube, para a gente estar conversando um pouquinho. Eu me chamo Denise Cortella, eu sou professora efetiva da Universidade do Estado de São Paulo, em Cáceres, Mato Grosso. Trabalho com as disciplinas de interação, ensino, serviço na comunidade, primeiro e segundo semestre do curso de medicina, e também dou aula de odontologia voltada para paciente especial na Universidade Estácio do Pantanal. Sou especialista, né, em saúde pública, em odontopediatria, fiz meu mestrado em saúde coletiva, na área de concentração em epidemiologia, o meu doutorado também fiz em ciências da saúde, em concentração em epidemiologia, e depois que eu conheci, né, a metodologia ativa, eu virei uma fã de carteirinha das estratégias de metodologia ativa e acho que a gente tem muito que aprender, porque são muitas estratégias que a gente pode estar utilizando, né, em sala de aula. E o mapa mental e mapa conceitual são alguns instrumentos que eu gosto muito de utilizar. Né? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre mapa mental e mapa conceitual, embora o título da nossa live tenha sido somente mapa mental, mas eu acho que falar de mapa mental e não falar de mapa conceitual, a gente pode estar, talvez, mantendo um viés, né, que a gente percebe que muitos confundem, né, e acham similares, acham que é a mesma coisa. Quando a gente fala em mapa mental e mapa conceitual, as pessoas acham que é a mesma coisa. Inclusive, se a gente for no Google, se vocês, né, que já devem ter ido no Google e digitar lá mapa mental ou mapa conceitual e colocar em imagens, vai sair muitas imagens e que vocês vão olhar lá, ora mapa mental, ora mapa conceitual, parece que é a mesma coisa. Né? Então, assim, uma das formas que eu me encantei, né, com o mapa conceitual foi um curso que eu fiz com um professor da Faculdade de Artes da USP, e aconselho todo mundo a fazer. Depois eu posso passar o link para vocês no final da live, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem interesse. É um curso que é muito esclarecedor com relação a mapa conceitual. E aí eu me baseio, né, nas minhas aulas, nas minhas conversas sobre esse curso que eu fiz quando eu falo de mapa conceitual e mapa mental. Que bom, professora. Que bom ver que você já utiliza essas duas ferramentas poderosíssimas, né, do seu dia a dia, porque realmente eleva e muito a aprendizagem dos nossos estudantes. Ainda mais numa área que tem tantas nomenclaturas, tantas funções, tantas rotas que os estudantes têm que entender e muitas vezes memorizar mesmo, né? O mapa é um auxílio maravilhoso. Mas eu queria, então, para a gente começar, que você desse de forma bem objetiva, um panorama geral de que diferenças tem cada um deles, né? Como é que uma comparação para aplicação prática na sala de aula. Uhum. Bom, tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual, eles são estratégias que não são atuais, que a gente fala assim, não são agora do século XXI, né? Vêm do século XX aí essas estratégias. São estratégias que trabalham com o aprendizado significativo,
tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual trabalham com o aprendizado significativo e o mapa conceitual muito mais, né? Mas a diferença entre os dois é muito técnica e muito clara. O mapa mental, como alguns de vocês já devem conhecer, ele é referenciado como uma chuva de ideias, né? Ou um brainstorm, né? Onde, a partir de uma ideia central, você tem várias palavras-chave que se conectam a esse tema central. E o objetivo dele é organizar uma ideia de forma mais clara, mas de um contexto um pouco mais amplo. Enquanto o mapa conceitual, ele é um recurso gráfico, né, em que ele tem uma hierarquia para se construir e ele tem alguns critérios para vamos dizer assim, aumentar ou explorar o conhecimento. Enquanto o mapa mental, ele trabalha com significados mais amplos, né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com qualquer tema, desde o ensino fundamental, como ensino fundamental 1, fundamental 2, depende de como você vai trabalhar, que eu sei que aqui no Clube do Livro tem professores desde ensino fundamental, né, ensino médio, e também ensino superior, então você pode trabalhar tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual com qualquer disciplina, né, com qualquer tema, em que você quer organizar essa ideia ou você quer trabalhar um tema com os alunos e você construiu e vai aplicar com os alunos. Então, o mapa mental, como eu estava falando, ele tem um significado, ele faz uma abordagem mais ampla do contexto, ele faz uma relação mais diversificada com o contexto que você quer trabalhar. E, principalmente, o mapa mental, ele é indicado, na hora de se construir, utilizar muitas cores, muitas figuras, muitos desenhos, né? Porque é isso que dá a ideia do brainstorm, da chuva de ideias, né? É lógico que quando a gente fala em chuva de ideias, a gente também não pode pensar que é algo jogado aleatoriamente dentro dessa construção. Ele precisa ter essas palavras que você vai estar conectando ao tema central, essas palavras-chave que você vai estar conectando ao tema central, elas precisam ter um sentido, né? Ter uma hierarquia também nessa construção. Por outro lado, elas são exploratórias. E é muito interessante que tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual, eles trabalham muito com o conhecimento prévio do aluno. Então, quando você quer trabalhar a motivação do aluno, quando você quer trabalhar a criatividade do aluno, quando você quer trabalhar um aprendizado em que você vai conseguir, nessa exploração da criatividade, do lúdico, uma memorização, né? Porque você faz, quando você trabalha tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual, você trabalha muito com a parte neuropsicológica, né, de construção de conexões nervosas. Então, quanto mais você fizer essas conexões com significado, mais você vai guardar aquele assunto da memória de longo prazo. Então, tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual dá essa oportunidade. Por outro lado, o mapa conceitual, ele também parte de uma ideia, de um tema central ou de uma pergunta, né? O mapa conceitual, ele tem necessidade de você estabelecer algumas palavras-chave que você vai estar relacionando a esse tema central, mas o mapa conceitual, ele é mais complexo, na construção dele é mais complexo. E o mapa conceitual, ele necessariamente exige que você tenha formando proposições. Então, o que é isso? Você apresentar dois conceitos e esses dois conceitos eles estão relacionados
por um termo de ligação, onde esse termo de ligação ele precisa ter necessariamente um verbo em que vai fazer a ligação. Então, diferente do mapa mental, em que você parte de uma pergunta, parte de um tema central, né, e vai conectando através de chaves, de setas, palavras-chave relacionadas a esse tema central, com figuras, com cores, você pode utilizar setas diferentes, espessuras pontilhadas, né? Figuras coloridas, desenho, tudo para relacionar a essa ideia que você está trazendo. O mapa conceitual, não. O mapa conceitual, você tem uma palavra-chave, a partir dessa palavra-chave, você vai, que precisa ser um conceito, e quando a gente fala em conceito, é tudo aquilo que você pode definir como padrões de características. Então, quando você fala, por exemplo, uma mesa, você sabe o que é uma mesa no teu consciente. Se eu falo cadeira, você entende que é uma cadeira no teu consciente. Então, isso são conceitos concretos. Você também pode trabalhar com conceitos abstratos, né? Mas, de maneira que esses conceitos, eles precisam se relacionar com um termo de ligação que necessariamente tem que ter um verbo. Enquanto que no mapa mental, não. Você tem duas palavras ligadas por setas, mas que quando alguém lê seu mapa mental, ele vai interpretar da maneira como ele tem a experiência dele do conhecimento. Enquanto que você pode interpretar da maneira como você experimentou e como você construiu. Então, eu costumo dizer que o mapa mental, ele é um recurso gráfico que você utiliza mais individual. É aquele recurso gráfico que você quer construir na hora que você está ouvindo uma aula e você vai relacionando, ou você vai fazer os alunos construírem, e aí eles vão fazendo à medida que eles conhecem, eles interpretam ali e vão construindo, né? Enquanto que o mapa conceitual, não, o mapa conceitual você já tem uma definição melhor das relações e desse significado oculto que a gente fala que tem entre uma palavra e outra. Então, no mapa mental, há um significado oculto entre uma palavra e outra, que quem elaborou o mapa mental, ele tem mais clareza do que ele está construindo ali. E se eu for pegar esse mapa mental, eu posso fazer uma relação totalmente diferente do que quem construiu. Já o mapa conceitual, não. O mapa conceitual, a forma como eu construo, ela fica claro para qualquer pessoa que for também ler esse mapa conceitual, estudar esse mapa conceitual, né? Então, a gente chama de proposições. Então, eu diria que a unidade fundamental de um mapa conceitual é uma proposição, onde que é constituída por duas palavras-chave, né? Por dois conceitos e um termo de ligação. E essa rede, esse conjunto de proposições que se formam a partir da ligação entre esses termos, esses conceitos, a gente tem uma rede proposicional. Então, isso seria mais ou menos a diferença, não sei se ficou claro, né? Sim. A diferença entre um mapa mental e um mapa conceitual, né? Inclusive, professora, foi bem interessante você ter dito isso, porque nós podemos usar isso na prática como uma avaliação diagnóstica para saber, por exemplo, quanto meu estudante entendeu aquele conceito, quanto ele entendeu aquele procedimento. O mapa mental, como você disse também, ele é muito peculiar, né? Eu faço um mapa mental de um tema X e você pode fazer um mapa mental do mesmo tema X e abordar organizações de ideias diferentes da minha. Exato. Não quer dizer que a minha esteja errada ou que a sua esteja errada. Na verdade, Exato. São visões diferentes daquele tema principal. E eu lembro bem que eu aprendi sobre mapas mentais com a Alice Kimura, que ela é uma professora renomada. Inclusive, ela aprendeu com o Tony Buzan, que é o criador da técnica. Né? Ela cria do Tony Buzan.
E ela dizia assim, Rafaela, a gente não pode comprar mapas mentais de outras pessoas, né? Porque tem muita gente que vende na internet mapas prontos. Só que isso aí Aham. é uma verdadeira um atalho que vai levar para um caminho muito mais difícil, porque você não vai ter a resposta do que você tem ali naquele mapa pronto, porque a ideia veio de outra pessoa. Então, nada Exato, como você construir baseado no que você entendeu, né? Mas exato. pensando É. na sala de aula, pensando bem na nossa prática do dia aqui, tem muitos professores aqui nos assistindo, e eu queria que os colegas colocassem perguntas aqui para a gente trazer ao final da live. Mas no dia a dia, esse mapa, o que, que você acha? É possível que a gente construa em colaboração? Ou é melhor que cada um faça o seu? Como é que você executa isso na sua sala de aula? Então, vai depender da proposta do professor, né? Do planejamento de aula que ele fez, do tema que ele vai trabalhar. Ele pode, inicialmente, colocar para os alunos, né? Construírem um mapa individual sobre aquela pergunta ou aquele contexto, né? Que ele quer trabalhar. E depois ele pode formar, agrupar os alunos em um ou cinco, dependendo do número de alunos na sala, em grupos. E cada aluno ele vai ter construído um mapa de uma forma, seja mental ou seja conceitual. No caso do conceitual, que eu acho que é o mais interessante no caso para se ter um instrumento de estudo coletivo, vamos dizer assim, esses alunos que estão em grupos, eles vão observar dentro do mapa deles as proposições que eles construíram e as proposições que foram comuns e que não foram comuns. E podem acrescentar e montar um mapa único. Como também determinado aluno ele pode ter trabalhado um tema relacionado àquela pergunta que possa ser feito um mapa mental só sobre aquele tema que ele abordou que está relacionado à pergunta. E que um outro aluno abordou um tema dentro daquele contexto, algo diferente, e aí eu posso ter a construção de dois mapas conceituais diferentes. E aí, então, eu não posso unir esses mapas? Não. Então, existem algumas estratégias da gente construir links ou até mesmo vídeos. Então, a gente pode, em determinados momentos desse mapa construído colaborativamente, a gente pode acrescentar links e nesses links a gente pode, na hora que clica no link de determinado tema ali, ele abre outro mapa. Então, a gente coloca um mapa dentro de um mapa. Isso é muito interessante construir colaborativamente. E eu também posso trazer alguns vídeos, até mesmo que a gente usa na internet, para compor esse mapa conceitual nosso para um tema que eu quero explorar algo diferente. Então, eu posso, dentro de um mapa construído colaborativamente, com um mapa único, eu posso ter links que me remetam a vídeos, ou eu também posso ter outros mapas mentais que, a partir de uma determinada palavra, ele surge, ele chama para uma outra construção que também está relacionada àquele tema. Então, a gente chama isso de mapas gigantes, né? São os mapas gigantes, onde nós temos vários contextos ali que foram construídos colaborativamente. Que é muito interessante essa abordagem. Eu já fiz na sala de aula duas coisas utilizando mapas, mas eu não uso conceitual ainda. Eu ainda estou no mental, que é mais genérico, e eu quero que se habituem a essa realidade. E realmente, para alguns, isso é muito novo também, então a gente primeiro vai no mais simples para ir aprofundando, né? E eu fiz duas coisas. A primeira foi, a partir de uma palavra-chave, ver a chuva de ideias que eles sabiam ligado àquele termo. E aí eu tive noção de profundidade do conhecimento daquele termo. E a outra foi resumir, aí eu utilizei inteligência artificial acoplada com mapas mentais. Eu pedi para eles fazerem pesquisas usando o chat GPT e depois organizarem as ideias que eles tinham coletado em mapas mentais. Então, essa segunda foi bem interessante. Inclusive, foi muito interessante. Foi o que disparou o meu interesse mais na época em estudar sobre IA. Exatamente porque a primeira vez que eu fiz não saiu como eu queria, né? Não saiu assim, eu não cheguei no objetivo que eu queria.
aí eu fiz, reformulei, vi onde é que estavam os problemas e realmente é uma ferramenta muito poderosa. Uma Exato. vez que eles aprendem a usar, eles passam a usar em tudo, né? Em Sim, tudo. Porque exato. ajuda muito a esclarecer ideias, ajuda muito a organizar ideias, ajuda muito a organizar conteúdos mesmo mais complexos que eles têm dificuldade e entender procedimentos. E o conceitual, principalmente, porque ele faz o delineamento daquela ideia, né? Exato. Bem denso, de forma bem densa. É, E você já usou para avaliar os estudantes ou mais para fazer tarefas colaborativas, não, enfim? é interessante para, tipo assim, uma avaliação, como se fosse uma avaliação somativa, não, mas sim como avaliação. É, como se, dei um tema, por exemplo, nesse semestre agora que eu estou com os alunos é, de odontologia trabalhando pacientes especiais, né? Então, eu passei para eles um artigo para eles lerem, estudarem, e aí em sala de aula eu pedi que eles construíssem um mapa mental, né? E aí eles, baseado no que que eles leram e o que eles sabiam entre eles ali na hora, sem consultar, sem nada, os grupos construíram mapas mentais diferentes e aí apresentaram os mapas mentais que eles fizeram na hora ali, na sala. E aí eu fui, no mapa mental, eu fui contextualizando à medida que eles foram apresentando. Eu acho mais, dando feedback, né? Eu acho, assim, que o mapa conceitual, ele permite que a gente faça uma avaliação mais específica. Porque no mapa conceitual, a gente vai ter avaliação semântica e a gente Sim, vai ter a avaliação da construção da proposição, sim, né? Então, tanto se o assunto que ele está contextualizando está correto, quanto se a construção do mapa também faz sentido, né? Então, o mapa conceitual, eu creio que lhe dá uma oportunidade de se avaliar mais o aluno de uma forma mais ampla e um feedback mais pontual. Enquanto o mapa mental, ele traz um feedback mais de continuar construindo, de relações, né? De como foi aquela relação, de como foi o que ele contextualizou, ou que o grupo contextualizou diferente. Eu, particularmente, gosto do mapa conceitual para fazer avaliação de aprendizagem mesmo, de determinado contexto, de determinado assunto, né? inclusive, quando você estava falando aí, eu fiquei imaginando isso em sala de aula, nós podemos fazer avaliação entre pares, né? Trocar Exato. mapas que eles mesmos estão produzindo, trocar entre grupos e pedir, faça análise crítica do mapa do seu colega. Por que que você acha que ele escreveu dessa maneira, que ele organizou dessa maneira? Então, abre muitas possibilidades de treinamento do olhar para o outro, né? Sim, aí isso exato, desculpa. É que eu fico empolgada demais. Eu também. Pode falar. Mas nessa avaliação, em que um avalia o mapa do outro, é muito legal, porque a gente tem evidência, né, científica de que o mapa conceitual, ele favorece muito esse aprendizado significativo, né? Enquanto você tem o a aprendizagem mecânica, que é aquela que você incorpora simplesmente um conceito dentro daquilo que você tem, e não há mudança na estrutura do seu conhecimento, quando você faz quando você dá a oportunidade para o aluno ter esse aprendizado significativo, esse aprendizado mais quando ele constrói, quando ele avalia do outro, quando ele contextualiza, ele observa um erro de um erro do outro, o que ele podia ter colocado, como o outro colocou. Então, a gente fala aqui no aprendizado significativo, se a gente fosse pensar em esferas,
a gente teria um painel de esferas interligadas. Quando a gente tem um aprendizado significativo, a gente não só tem incorporação de esferas de outras cores, mas a gente tem a ligação dessas esferas de outras cores com as esferas que já existem e conectando com outras esferas com outras cores. Então, é um aprendizado significativo. Você mexe na sua rede neural, você amplia as conexões da sua rede neural. E eu acho que quanto mais você explora isso no aluno, nessa observação, nessa criatividade, nessa criticidade, você permite esse aprendizado significativo. É muito empolgante, realmente. E a gente executar mais ainda, né? Mas, É, professor, pessoal, podem fazer perguntas aqui, tá? Sobre a prática, sobre recursos. Inclusive, vamos falar agora sobre isso, né? No meio de tanta tecnologia, nós temos a possibilidade de fazer isso manualmente, para aqueles que ainda não conseguiram usar as tecnologias digitais para isso, mas nós temos recursos cada vez mais maravilhosos e potentes para fazer isso, né, nas tecnologias digitais. E eu queria que a gente falasse agora especificamente sobre esse tema. O que que você recomenda? O que que você já testou, que viu que é muito bom? Em relação à quantidade de pessoas para usar ao mesmo tempo, essas coisas, traz para a gente um pouco da tua experiência. olha, para mapa mental, a gente tem muitos aplicativos, né? Que alguns são pagos e outros são gratuitos. Eu gosto muito do Canva, eu tenho muita experiência do Canva, inclusive eu paguei a gente tem para adquirir algumas melhores recursos, né? É, A gente paga uma taxa pequena do Canva e a gente tem um N mais opções para trabalhar. Então, o Canva, ele dá para trabalhar tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual, mas o mapa mental do Canva eu acho ele muito criativo, porque ele já traz alguns modelos, né? Então, você pode explorar muito o mapa mental. Mas, assim, para mapa conceitual, cada um tem a sua experiência. E eu gosto muito do Semaptus, você conhece? conheço ele. É, Eu uso muito MindMaster para mapas mentais. Eu amo aquele aplicativo. qual? MindMaster. Ah, sim, esse também tem colorido, ele E também é gratuito. Ontem mesmo, na hora que eu estava dando uma olhada e uma preparada, eu fui construindo um mapa mental ali, que eu não tinha ainda utilizado ele, porque à medida que a gente começa a usar a gente vai isso. se aprofundando naquilo e vai ficando mais acomodado, né? Mas é legal a gente conhecer outros também, porque também às vezes dá uma diferença na hora de você construir as suas opções. Mas esse MindMaster também ele é muito legal. Agora, para construir mapa conceitual, o Semaptus eu acho ele fantástico. Por quê? Porque no Semaptus você constrói a proposição. Então, ele tem uma janelinha que permite você construir a sua proposição. E à medida que você vai construindo a sua proposição e vai dando enter, ele já vai jogando ela na página lateral, né? Então, você vai colocando as proposições e o mapa mental ele vai sendo formado. Você só vai fazendo as conexões, né? E aí você Muito pode, bom. depois que você fez, você pode colorir, mudar a cor, mudar a linha, a letra, organizar melhor, né? Então, assim, para mapa conceitual, eu gosto muito do Semaptus. Ele, como eu falo para os meus alunos, todo aplicativo que a gente vai começar a utilizar, ele dá um pouco de trabalho para a gente reconhecer o aplicativo, né? Os recursos, as opções. Mas é que nem computador, quanto mais você mexe, mais você aprende os recursos e mais rápido você fica. Então, assim, normalmente eu uso o Semaptus para mapa conceitual e o mapa mental eu uso o Canvas, né? Que eu normalmente uso para preparar a aula, para construir material educativo, assim, né? Aí E tem outros. eu queria fazer uma pergunta bem assim específica, porque você disse que é professora do pessoal do primeiro e segundo período, né? Eu sou Uhum. professora do terceiro período.
E eu queria saber como é que é o seu desafio para apresentar isso para eles, porque eles chegam, isso é muito novo, né? Eles vêm Uhum. daquele mais tradicional, mais responder perguntas. De repente, nós precisamos, como professores, eu acho que isso é o nosso papel também, ensiná-los a aprender. Porque uma coisa é Isso. quando eles estão aprendendo na escola, outra coisa muito diferente é o aprendizado acadêmico. Então, Sim. eu acho que faz parte da nossa tarefa, da nossa função, conduzi-los nesse sentido de ensinar como é que se deve estudar, como eles devem aprender, como eles devem organizar as ideias. Nós, a gente tá, nossa preocupação máxima, muitas vezes, é com o que a gente está ensinando especificamente. E eu, particularmente, vejo que isso precisa mudar de forma radical na mentalidade docente. Nós precisamos É, ter outros objetivos, lembrar que a gente está formando ali cidadãos que vão ter que aprender depois sozinhos muita coisa. Como é, hoje nós fazemos, né? Nós isso. somos hoje autodidatas em muitas coisas. Então nós É. precisamos ensiná-los a andar sozinhos nesse sentido aí. E eu queria lhe ouvir, baseado no que você já passou aí nesses primeiros e segundos períodos com esses jovens que acabaram de entrar na universidade, quais são os seus maiores desafios e como é que você faz para driblar isso? Porque não é fácil. Eu sei que não é porque eu Não, estou no terceiro e não é. Então, é, eu imagino não que no é. primeiro é mais desafiador. A gente teve uma experiência muito legal esse semestre com o primeiro e segundo semestre. O primeiro semestre a gente trabalha muito mais aquela parte de territorialização, história da saúde pública, é, cadastro individual, cadastro familiar, né? Já no segundo semestre a gente trabalha hipertensão, diabetes. E do primeiro semestre, eu vou contar a experiência do primeiro semestre, porque é desafiador. Você trabalhar com metodologia ativa com um aluno que vem de um ensino tradicional é desafiador. Primeiro, porque o aluno ele está acostumado, eu falo que o aluno vem com um orelhão. E ele está acostumado a ficar com o orelhão dele ligado e querendo olhar o bocão do professor. Quando ele chega na sala de aula, ele percebe que o professor ele não tem bocão, ele tem boquinha. E ele tem que acabar virando o astro da aula. O aluno ele é o nosso protagonista da aula e não mais nós professores, né? Então, essa dificuldade a gente tem do aluno ter um impacto, né? E achar que ele não sabe ou achar que o professor não está dando aula. Isso é muito comum, principalmente também quando a gente trabalha a parte do PBL. E no PBL, além da técnica do PBL, eles também aprendem a construir um mapa mental dentro dessa abertura de problema, fechamento de problema, né? Então, são momentos diferentes de construção do conhecimento de um determinado tema. Mas esse semestre, a gente teve uma experiência muito legal, o primeiro semestre, que a gente deu história da saúde, da história da política pública no Brasil. A gente passou um vídeo para eles da história de saúde pública. E aí, na aula, eu dei uma aula para eles, uma aula tradicional sobre o que é mapa mental, o que é mapa conceitual, para eles entenderem, né, o que a gente vai pedir para eles. Isso foi logo na primeira aula que a gente teve com eles. A gente deu aula sobre mapa mental e mapa conceitual, porque foi a nossa primeira aula que a gente deu para eles. E na aula seguinte, eu fui na internet, peguei muitas fotografias, muitas figuras, muitas fotos que remetiam às fases da construção da política pública de saúde. E levei cartolina, levei lápis colorido, levei pincel atômico, levei vários materiais. E a gente falou para eles, agora vocês vão construir um mapa mental sobre história da saúde pública. Foi tão legal, porque assim, eles nos surpreenderam. Eu tenho até, acho que no meu Instagram, eu tenho uma postagem que eu fiz dos trabalhos deles. Assim, utilizaram eu deixei as figuras lá, separei, né? Falei, vocês podem escolher as figuras baseado no conhecimento que vocês
adquiriram, do que vocês viram, do que vocês leram, né? E construíram um mapa e depois a gente fez um fechamento com eles. Então, assim, eu acho que vai de como a gente vai estar sensibilizando eles, né? Então, será que essa turma é diferente? Porque foi muito positiva, sabe? Foi muito positiva. Surgiram as cartolinas, eles preencheram todas, coloridas, e muita cor, e desenharam, colaram, fizeram seta de vários tamanhos, de várias espessuras. Então foi muito legal. E a experiência com o segundo semestre, eles trabalharam a parte de pressão arterial, né? Então, o conteúdo era a pressão arterial, a hipertensão, melhor dizendo. E aí, eles fizeram um mapa mental, alguns mapas conceituais e outros mapas mentais. Eles trabalharam desde a parte de medicina integrativa para trabalhar hipertensão, trouxeram física quântica para explicar relação, e a gente ficou, gente, que é isso esses alunos? Não são do outro mundo. Trouxeram fisiopatologia, coisas que eles ainda não tinham visto, né? Que patologia eles vão para o terceiro semestre, quarto semestre eles começam com patologia. Trouxeram fisiopatologia, trouxeram parte de tratamento. Então, assim, cada grupo trabalhou um tema e foi muito interessante, porque a gente percebe que eles têm muito potencial. Esses alunos nossos de hoje em dia, assim como as crianças de ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, eles têm um potencial que está escondidinho ali e que a gente só precisa, sabe, dar aquele insight para eles. E, assim, fazer com que eles acreditem que é possível eles serem o protagonista daquele aprendizado, né? Então, assim, eu sou muito, Rafaela, eu sou muito otimista, sabe? Eu sou muito positivista no sentido de acreditar que é possível, que o aluno pode ser engajado, né? Que a gente precisa utilizar, dançar, trazer recurso, e isso é um bom planejamento, né? Sim. Mas, assim, as minhas experiências têm sido muito gratificantes. Lógico que a gente tem as experiências que são frustrantes, isso faz a gente crescer. Nós precisamos dessas experiências também para mostrar onde nós estamos falhando, né? Onde a gente precisa melhorar. E quando você pede, às vezes o aluno fala assim, mas e agora, o que eu faço? E você já falou, você explicou, você deu material e ele não sabe sair do lugar, né? Então, a gente também tem isso. E aí você tem que ter mais calma, né? Mas eu trabalho muito com mapa mental, mapa conceitual, estudo de caso, PBL, jogo dos 7 erros. Então, assim, eu procuro diversificar bastante para que não fique monótona, né, a nossa aula e o engajamento dos alunos. É muito interessante seus testemunhos aí dessas suas experiências, porque eu também vivo um pouco disso. E um ponto que você falou que é crucial é nós apresentarmos os porquês para eles, né? Uhum. Eles entendam por que eles vão fazer um mapa, qual é o objetivo de usar um mapa, Sim. o que é e Sim. como se usa. Então, eu vejo que às vezes alguns problemas sérios, inclusive cria no estudante uma verdadeira aversão àquela aula ou àquela matéria, aquele assunto, enfim, porque o professor ele faz uma metodologia porque ele gosta. Ele não sabe se aquela metodologia vai levar ele onde ele precisa chegar com o estudante, mas ele faz porque é acostumado, porque ele gosta. E o estudante não tem esse esclarecimento para ele, por que ele está fazendo isso, né? Onde é que ele vai usar aquilo ali? Aquilo ali pode ser usado em outras abordagens. Esse esclarecimento é necessário para que a gente faça previamente, como você disse. Eu explico para eles o que é um mapa, para que serve. Inclusive, até para eles comprarem a ideia, porque é um choque muito grande de mudança. Eles acabaram de entrar na universidade, estão num ambiente diferente, com tudo muito diferente, e já tem uma abordagem metodológica completamente diferente, né? Eu também ouço isso dos alunos, professora,
Eu queria tanto a aula expositiva, porque eu acho que eu não estou aprendendo nada. Então, é exatamente a mentalidade que precisa ser trabalhada. Né? Porque ele Exato. tem a ideia que aprender é ouvir e assimilar coisas, quando, na verdade, é muito mais profundo do que isso. Mas eu amei lhe ouvir. Acho que é muito enriquecedor tudo que você disse aqui. Queria que saber se algum colega tem alguma dúvida para colocar aqui, que a gente está perto de se aproximar da finalização da live. Alguma pergunta? E ver que realmente é possível você aplicar isso em qualquer área, em qualquer grupo, em qualquer período acadêmico ou até escolar também. E já os nossos estudantes, quem é professor aqui de ensino médio, ensino fundamental também, já ensinar esses jovens, essas crianças e jovens, adolescentes, já a trabalhar isso nos seus estudos individuais. Exato. Porque isso vai trazer um salto de aprendizado muito grande. Exato. Né? Os mapas surgiram da ideia de como funciona o neurônio humano. Então, é uma coisa que realmente é validada cientificamente para que a gente aplique. Então, eu gostei muito de ouvir tudo que você tinha para dizer. E eu queria que você falasse um pouco aqui do seu Instagram, para o pessoal passar a lhe seguir. Vamos já falar um pouquinho do clube também. Então, no meu Instagram, meu Instagram é Denise Cortella. Eu estou começando a publicar, eu estou com um projeto que chama Resuma. Recursos educacionais em saúde utilizando metodologias ativas. É um projeto que a gente está em parceria. Na realidade, eu fui convidada, né, por um professor que está coordenando um projeto maior para participar. Ele é um projeto que está sendo financiado pelo governo do estado, pela Secretaria Estadual de Educação aqui do Mato Grosso, e a proposta era que a gente, com o nosso grupo, construísse material educativo em saúde para rede de ensino fundamental e médio das escolas vocacionadas e das escolas em tempo integral, né? Essas que estão trabalhando o esporte, né? E aí, então, eu estou nessa construção de vários materiais, e-books, podcasts, que a gente ainda vai soltar. A gente está só em fase de construção agora. Então, a gente já está com vários podcasts, vários vídeos lúdicos por fantoche e vários e-books. A gente está procurando trabalhar desde o perfil do aprendizado mais auditivo, tem o perfil de aprendizado mais sinestésico, o perfil de aprendizado visual. Então, nós estamos trabalhando com podcast, vídeo e e-books para leitura, né? Que vai ser tudo disponibilizado, isso online. A gente não sabe ainda que plataforma que vai estar sendo disponibilizada pelo governo do estado, mas ou se a gente vai manter essa plataforma, ainda a gente está organizando. A gente teve uma reunião há 2 semanas atrás lá em Cuiabá, né? Então vai sair bastante material e eu estou trabalhando justamente com metodologia ativa. Então, a gente teve uma modificação aí para se alguém tiver a oportunidade de ouvir depois dessa live, ou tá na live agora, que é do ensino fundamental, do ensino médio, a gente teve essas mudanças na Base Nacional Comum Curricular, ainda está tendo muita modificação, né? E a gente está utilizando, trabalhando com competências, né? Com os itinerários, com o empreendedorismo, com o projeto projeto de vida, né? E o protagonismo. Então, a gente está procurando trabalhar a parte de saúde. Então, são conteúdos de saúde dentro de uma proposta de metodologia ativa, com atividades, né, que os professores podem desenvolver com aqueles conteúdos com metodologia ativa. Então, convido vocês aí para seguir o Instagram, para depois estarem acessando e vendo o material que a gente vai estar postando lá. Excelente, professora, muito bom. Eu quero até pedir desculpa porque eu não me apresentei quando foi começar a live, eu já entrei aqui atrasada e eu comecei falando logo com a professora Denise, mas eu sou Rafaela Barreto, do Instagram Dicas para Docentes, e estou aqui representando hoje os professores que fazem parte do Clube Metodologias Ativas, que é um clube de leitura, e nós atualmente estamos com este livro aqui, Metodologias Inovativas,
Até dezembro iremos estudar esse livro. E como é que funciona? É um projeto institucionalizado já, tudo organizado, é um projeto de extensão atualmente. E nós temos um grupo no WhatsApp que nós recebemos os colegas professores, já tem mais de 300 colegas professores, e nós fazemos uma leitura periódica de livros voltados à educação, para que nós, independente da área, lá nós temos professores de várias áreas, e ensino médio, fundamental, ensino superior, vários níveis de ensino, mas todos nós temos algo em comum. Necessitamos continuar aprendendo por toda a vida, especialmente nesse momento agora, que a educação está passando por um ponto de inflexão inimaginável. Exato. Então, nós precisamos correr atrás disso, nós precisamos aprender, nos reciclar, nos atualizar, aprender coisas que a gente nunca viu na vida, inclusive, né? Sim. E, atualmente, estamos com esse material até dezembro, temos lives periódicas aqui com vários colegas professores que utilizam esses métodos, essas metodologias, que já têm experiência nisso, inclusive também com autores dos livros. E até o final deste ano serão metodologias inovativas. Teremos também cursos em breve, que será anunciado em breve, tá? E eu estou hoje aqui representando os colegas que coordenam esse clube, o Clube de Metodologias Ativas. Eu sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, estou agora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, estou bem longe de você. Que legal, Rafaela! Estou com muito carinho, porque é um projeto que eu amo e nós aprendemos muito no coletivo ali. A gente, quando para focar nisso, nessa leitura e se aprofundar e reservar um tempo como prioridade para o nosso estudo individual. É muito importante, porque os nossos estudantes estão mudando muito também, as gerações, né, muito rapidamente elas estão mudando, e se nós permanecermos com a nossa mente do século passado, trabalhando com estudantes do século atual, em estilos educacionais, sei lá de que século, não, isso assim, realmente não vai formar. Né, Rafaela, você falando... Como? Você falou, né, utilizando inteligência artificial com mapas mentais em sala de aula. Quando a gente imaginaria estar usando inteligência artificial para estar trabalhando com alunos dentro de sala de aula, construindo mapa conceitual, mapa mental, né? Então, assim, e está indo assim cada vez mais rápido, né? Está muito rápida. Então, muito rápido. Eu acredito muito fervorosamente que não tem volta, isso aí é inegociável. E se nós não nos adaptarmos a isso, a gente não entrar e pegar essa onda, esse tsunami que está acontecendo, a gente vai morrer afogado, né? Porque vem com tudo, ou você entra nisso e aprende, e às vezes, muitas vezes você vai errar, você vai lidar com frustrações, assim, se algo que a gente já tinha escrito na literatura, a gente já passa por isso, imagine algo que é 100% novo. Sim. Então, eu desafio nossos colegas aqui a entrar com tudo nisso, nós iremos trazer estudos posteriores ligados a isso. Está saindo literatura sobre isso, cada vez mais acessível, uma linguagem mais acessível para todos os educadores, então cabe a nós buscarmos esse conhecimento. E eu quero também lembrar que hoje o mundo do trabalho já usa isso. Então, será que o estudante que a gente está formando, ele está preparado para isso? Exato. Quero deixar a ação aí, né? Esses mapas mentais conceituais que nós usamos hoje com eles, eles podem usar lá fora depois. Eles devem usar. Então, será que eu tenho usado em sala de aula, né? Sim. Isso aí é um treino para toda a vida. É um treino para toda a vida. Entendeu? Exatamente. Eu queria saber se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma consideração. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, dizer que foi muito bom tê-los aqui, tá? Mas eu queria abrir aqui para caso alguém queira fazer alguma pergunta, estamos nos minutos finais. Vai ficar aqui gravado para quem chegou agora ou quem não conseguiu ver todo, ver depois, tá bom? Alguém mais? Eu vi aqui, entrou alguns alunos que foram alunos meus, o Igor, a Mauriene. Obrigada, Igor. Obrigada, Mauriene, que vocês entraram. Marcos. Legal. Bem, gente, então vamos finalizar aqui. Eu quero agradecer novamente a presença da professora Denise, dizer que foi muito bom te ouvir tua experiência, ouvir tuas ideias, agradecer pelo compartilhamento, convidar os colegas que estão aqui para participarem do nosso clube, porque realmente tem sido de muito crescimento
tá? Tem sido de muito desenvolvimento e lembrar que nós precisamos Fabiola. continuar aprendendo direto para o resto da vida, inclusive ser esse exemplo para o nosso estudante, né? Que Sim. de pessoas que continuam se desenvolvendo para sempre. A minha mãe está mandando mensagem aqui. Minha filha me surpreendeu. Que bom, mãe. Muito Legal. por todo mundo que está aqui, tá bom, É, pessoal? Dizer que a live vai ficar gravada no clube de metodologias, tá certo? Todos joia, os detalhes gente. vocês podem acessar com a gente no direct ou no link da bio, tá bom?